Olá, tudo bem? Sejam todos bem-vindos a mais um resumo da lição da Escola Sabatina aqui da Igreja do Cachoeira. E hoje nós vamos estar fazendo o resumo da lição 5 e o cuidado que nós deveremos ter com os estrangeiros, né? Quem são os estrangeiros? Como disse Jesus, esses estrangeiros no meio de vocês, como ele disse, quem é o meu próximo? O meu próximo é todo aquele que precisa de mim, né? E a lição vai tratar todo esse tema. O Jonas está comigo e nós vamos juntos discorrer para que você possa se alimentar durante a semana da lição, que é maravilhosa, os ensinos do livro de Deuteronômio. Jonas. É muito bom poder participar desse momento especial onde que nós fazemos esse resumo, porque durante a semana as pessoas poderão estar ouvindo, estudando, acompanhando, e se tiver qualquer dúvida também pode estar nos questionando, para que os nossos pensamentos, o nosso entendimento dessa lição possa estar bem afinado com a intenção da mensagem da qual ela foi preparada. Então, é muito válido. Aqui no sábado à tarde, Jonas, fala sobre o verso para memorizar, portanto, amem, é um imperativo isso aqui, né? É uma ordem divina. Amem os estrangeiros, porque vocês foram estrangeiros na terra do Egito, né? E o melhor que podemos tirar da lição desse verso para memorizar é o seguinte: trate as pessoas da maneira como você gostaria de ser tratado. É isso que Deus está falando aqui, né? Do verso para memorizar. Exatamente. Quando nós entendemos aqui o que foi perguntado para Jesus, qual que era o grande mandamento da lei ou da Escritura, Jesus foi bem categórico aqui, bem direto, e falou assim, que eles deveriam amar a Deus sobre todas as coisas, e depois ele foi mais além, um segundo, e ame o seu próximo como a ti mesmo. Ou seja, da forma que nós nos amamos, nós devemos amar o nosso semelhante, e nós devemos amar a Deus sobre todas as coisas, e todas as coisas incluem, né, os mandamentos de Deus, a lei da natureza de uma forma geral, né? Então, nós podemos entender assim, que essa ordem foi direta e foi a resposta mais clara que Jesus pôde dar aos escribas naquele momento. Todo israelita, judeu, ele é habituado com o Shema Israel, né? Ou Shema Israel, que é Adonai Elohim, Adonai Echad. O Senhor é Deus, o Senhor é um. E essa era a oração deles, mas quando Jesus foi interrogado pelo escriba, ali Marcos capítulo 12, Jesus acrescentou, olha, você está me perguntando qual o maior, mas o outro semelhante a este é amar o próximo, né? Que na cultura judaica eles se preocupavam muito com o amor a Deus, entre aspas, mas se esqueciam do amor ao próximo, né? E Jesus, quando ele veio em Mateus 5,17, não penseis que eu vim revogar a Torá, né? Porque ali é toda a instrução. Eu não vim abrogar, eu vim cumprir. A palavra cumprir ali de Mateus 5,17 é pleromai do grego, quer dizer, eu vim aumentar o sentido, eu vim expandir, porque o mandamento diz assim, não adulterarás, e eu acrescento, eu aumento, ao invés de diminuir, eu aumento. Se você somente olhar para uma mulher com uma intenção impura, no seu coração você já adulterou com ela, né? Entre outros textos da Bíblia. Aquele que se irá contra o seu irmão é réu de juízo, né? Réu de morte, porque no seu coração já matou ele. Então, é esse o contexto, esse o sentido, né? E aqui no finalzinho do sábado à tarde diz, ele não inventou algo novo que os judeus não tivessem ouvido antes. O chamado para amá-lo de forma suprema, a ideia de amar o próximo e de amar outras pessoas como é uma forma de expressar nosso amor a Deus. E foi tirado do livro de Deuteronômio, né? Quando Jesus disse no Novo Testamento, ele só estava replicando o Velho Testamento, o Deuteronômio. Quando nós falamos assim de amar a Deus, nós ficamos pensando assim, como é que eu posso amar a Deus? Eu nunca vi Deus, né? Eu apenas acredito que Deus existe, mas eu nunca vi Ele. Como é que eu posso amar Ele? E quando nós vamos ao amor ao próximo, aí é diferente, né? E porque nós amamos as pessoas que nós vemos e geralmente a gente ama mais aquele que a gente mais convive. Quando nós temos intimidade com a pessoa, quando a gente passa a entender a necessidade daquela pessoa, então a gente passa a amar. A gente até sofre junto com aqueles que sofrem,
né? Por exemplo, não tinha como eu amar o Robson se eu não conhecesse o Robson. Então, agora eu conheço o Robson, então eu tenho a opção de amar ou não amar. Mas aqui nós devemos amar a Deus sobre todas as coisas. E essa sobre todas as coisas inclui o nosso semelhante. Então nós temos que amar a Deus através do nosso semelhante. Nós vamos demonstrar nosso amor a Deus através da nossa dádiva, da maneira que nós vivemos e agimos, é que nós demonstramos esse amor ao nosso Deus. Muito bem. Então vamos para o domingo, né? Circuncidem o seu coração. O que Deus quer dizer aqui? O que é circuncidar o coração, Jonas? Quando Moisés estava lá no monte, ele recebeu as tábuas da lei, e quando ele ficou 40 dias lá, e quando ele desceu com as tábuas da lei, quando ele chegou lá, o povo tinha se corrompido, eles estavam ali vivendo um outro momento, a idolatria, adorando um bezerro ali que eles entregaram o seu ouro lá para que Arão pudesse confeccionar aquele bezerro, e eles estavam adorando aquele bezerro. E quando ele viu aquilo, ele ficou tão irado que ele jogou aquelas tábuas, elas quebraram. E agora Deus vai e faz o quê? Ele não castiga aquele povo por causa daquela reação deles, nem daquele comportamento, mas Moisés ficou muito revoltado com aquilo. E agora ele vai dar então um novo mandamento, ou seja, vai renovar a aliança, vai dar novamente as tábuas. Pediu que Moisés preparasse uma caixa, né, de madeira, e preparasse 2 tábuas para que Deus reescrevesse então essa lei, para que ela pudesse ficar ali permanente, né? E aí Moisés vai e fala para eles que era a ordem de Deus: faz outras tábuas dos 10 mandamentos, mas eles devem circuncidar o coração. Ou seja, eles têm que entronizar neles essa necessidade de obedecer o que aquela lei diz. Não adianta nada nós colocar a lei de Deus lá na parede e achar que está bom, mas se a gente não fizer o que ela pede, o que ela nos ordena, o que ela nos manda, não significa nada, né? Não sei se você já viu, Robson, algumas pessoas têm o costume de abrir uma biblinha lá do Novo Testamento, no Salmo 23, e colocar lá no painel do carro, mas você olha lá, está amarelo. Salmo 91, Salmo 121, está lá amarelo naquela página, mas se você perguntar se o camarada leu, ele não leu. E se você perguntar o que está escrito ali, ele não sabe. É um amuleto, né? É um amuleto. Então aqui, circunde o seu coração, ou seja, coloque dentro de você, para que você possa praticar o que essa lei pede, o que Deus pede, porque Ele refez esse pacto, essa nova aliança. Ou seja, a aliança é a mesma, ela só vem sendo reformulada, refeita, renovada, relembrada cada instante na mente das pessoas. Muito bem, como você disse, Deuteronômio 32, 19 diz assim: o que vendo o Senhor os desprezou. Quando Moisés subiu para o monte, Deus disse: olha, Moisés, desce, porque o teu povo, depois que Moisés recebeu as tábuas da lei, né, como você bem citou aí, desce porque o teu povo está fazendo coisa horrenda lá embaixo. E aí Deus aqui está dizendo que Deus os desprezou. Quando o povo de Deus estava em comunhão, Deus dizia: meu povo. Pode ver que 2 Crônicas 7,14 diz: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar. Então, quando está em comunhão, quando está contrito, quando está quebrantado, Deus diz: é meu povo. Quando está arrogante, quando está com a cerviz endurecida, por isso do circuncidarem o coração. Circuncisão no passado era o corte do prepúcio da criança para que ela não tivesse problemas e servia como um sinal de batismo. Mas a circuncisão citada aqui, como você disse, é a do coração. O que é? É rasgar o coração diante de Deus. É rasgar não as vestes, mas o coração, como outros profetas assim anunciam, né? E aí, o que Deus fez ali? A pergunta 1 diz o quê? Quais fatos nos mostram que Deus perdoou os pecados dele? Porque Deus deu para eles outras tábuas. Outras tábuas. Né? Não é. Mas com mandamentos diferentes, ou os mesmos? Os mesmos mandamentos. Da mesma forma que tinha nas primeiras, que foi quebrada, agora ele fez novamente. Por que Moisés quebrou? Porque o povo havia quebrado. O povo havia quebrado porque eles Aquele haviam... ato representava a atitude do povo. Isso, né? Eles haviam quebrado, ou seja, deixado de fazer o que aquelas tábuas, aquela lei pedia. Como eles deixou de fazer, então eles quebrou. E agora
ele vem e faz então essa nova aliança e fala assim, ó, não endureçais a vosso serviço, ou seja, não endureçais o vosso coração, obedecei. Então sempre Deus está lembrando o povo, relembrando o seu povo, que eles devem permanecer naquilo que a lei pede, e não endureçais. Ou seja, ele está falando aqui que o povo tinha endurecido, e agora eles não poderiam mais endurecer o vosso Exatamente. coração. E como diz aqui da pergunta 2, que Deus falou para eles, deixem de ser teimosos, coração endurecido, pessoa que não se curva, é teimoso, sabe que não vai, ninguém prevalece contra Deus, quando é ranzinza, quando é peçonhento, né? Mas aquele que se quebranta, que se humilha, esse sim alcança a misericórdia, né? E segunda-feira, o estrangeiro para ser amado, né? Amem o estrangeiro. Será que é fácil ou é difícil? Aqui quando Moisés falou isso aí para aquele povo, ele quis dizer assim, ó, ame o estrangeiro porque vocês também já foram estrangeiros, né? E quando ele fala assim, ó, vocês devem amar os estrangeiros da mesma forma que você gostaria de ter sido amado, entendido, compreendido por eles também. Então ele fala aqui uma retrospectiva deles lá no Egito, de como eles eram tratados e como eles deveriam tratar as pessoas aqui, para que, da forma que eles gostariam de ser tratados, eles deveriam tratar o seu próximo. Isso aí é uma coisa muito simples de entender, que quando nós queremos ser admirado, quando nós queremos ser amado, quando nós queremos ser aceito, o que nós devemos fazer? Nós devemos fazer a mesma com aquela pessoa da qual nós queremos fazer esse feedback com ela. Se eu dou, eu recebo. Isso aí é natural. Você está passando na rua, uma pessoa está lá, você não conhece ele, você nunca viu ele, mas se você falar bom dia, automaticamente você vai receber um bom dia. E se você falar bom dia e der um sorriso, você vai receber de volta. E isso aí é automático. Então, quando nós agimos com o estrangeiro, com as pessoas que não aqui nós podemos até colocar as pessoas que não é da mesma fé nossa, podemos aqui considerar como um estrangeiro, um estranho dentro da nossa fé. Então, se nós queremos ser bem tratado, queremos que ele seja aceito, nós devemos também aceitá-lo. E aí nós vamos ter esse entendimento, e aí as coisas vão começar a encaixar dentro daquilo que Moisés estava passando para o seu povo. Muito bem. Aqui ele é chamado de, no comentário da pergunta 3 aqui, ele é chamado de, alguns leem Yahvé, né, se fosse traduzido para o português de forma seca, mas a pronúncia seria Yahweh. Por que está escrito dessa maneira? Aqui diz assim, Yahweh não é apenas o soberano do céu e da terra. Todo ser humano, no Salmo 119, Salmo 150, todo ser que respira louve o Senhor, né? Já leu essa expressão? Você de casa já leu? Todo ser que respira louve o Senhor, porque toda pessoa, quando respira, ela pronuncia, querendo ou não, sendo ateu, incrédulo ou cristão, sendo judeu ou sendo islã, ela pronuncia o nome de Deus. Nós respiramos geralmente Yahweh. Isso é a pronunciação do nome de Deus. E Ele é o Todo-Poderoso. Ele deixou nisso a síntese de que todo ser que respira louve Ele. Então, nós vivemos por Ele, para Ele, por meio dEle. Ele é o Criador de todas as coisas. E Ele diz assim, olha, vocês precisam se amar aí embaixo, porque se você não ama o seu irmão a quem você vê, como que você vai me amar se você nunca me viu? Então é um amor fingido. E eu aprendi, estudando durante essa lição aqui, que o livro da Bíblia que mais fala que Deus ama é o livro de Deuteronômio. Ao contrário dos Salmos, ao contrário do Novo Testamento, ao contrário do Evangelho de João, Deuteronômio, diversas vezes Deus fala que ama o seu povo, que ama, que entra em aliança de amor e assim por diante. Porque esse Yahweh, esse Deus Todo-Poderoso, Ele nos ama e diz assim, olha, você gostava quando você era humilhado, quando você era massacrado, quando você era pisoteado no Egito, quando você foi subjugado, você perdeu aquele status que tinha e virou escravo. Então, quando você tiver estrangeiro. E um fato interessante, Jonas, já te dou a palavra, é que o judeu hoje, nós temos o Banco Safra, que é o banco dos judeus, e os judeus administram aquele sistema de banco.
eles gostam de altos investimentos, não gostam que pobre abra conta lá não. E funcionam aos sábados, os empreendimentos, as empresas dos judeus funcionam aos sábados. Mas por quê? Se eles são guardadores do sábado. Na mentalidade judia ou judaica, o sábado é só para eles, para os judeus, não é para os gentios, para os goém, é só para eles. Então, não há problema nenhum que os gentios trabalhem na empresa deles no dia do sábado, esquecendo-se do mandamento. Nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem teu servo, nem tua serva, nem o estrangeiro dentro das tuas portas deve fazer nada nesse dia, né? Então é isso que Deus está dizendo. Você diz que ama, está se preocupando com o seu ganha-pão e você está escravizando o seu estrangeiro nas suas portas ali. Então, professor, aqui se eu perguntasse para você assim, ó, quem que você mais ama? Né? Automaticamente você ia me dizer, já ia começar por aquela que não deixou você dormir direito à noite. Não é assim? É a mais pequenininha, que requer mais cuidado. Você ia falar, não, eu amo a Sofia, depois aí vinham as outras, né? Mas Deus está falando assim, ó, eu amo, vocês são especiais para mim, eu os amo, mas eu amo também o estrangeiro, e eu amo também o necessitado, eu amo também o desamparado, e foi listando aquelas pessoas das quais eles não estavam nem pensando que eles amavam, ou que eles deveriam amar. E agora Deus vai e coloca isso aqui dentro desse contexto, para que eles pudessem entender que aquelas pessoas também requeriam e dependiam do amor uns dos outros, assim como Deus estava amando aquelas pessoas, eles também deviam amar. E agora eu trago para nós hoje, e nós, como é que nós estamos agindo? Será que nós estamos agindo diferente do povo do passado, ou estamos agindo igual àqueles das quais Moisés estava ali dando um puxão de orelha, dizendo como eles deveriam agir, porque era Deus que estava pedindo ali. E nós não somos diferentes. Hoje nós somos Israel. Hoje nós somos Israel atual, somos nós. E como é que nós estamos agindo com os estrangeiros? Como é que nós estamos agindo com os necessitados, com os desabrigados, com os desamparados? Então nós temos que acordar para que nós não venhamos ser pregos de surpresa. Porque essa mesma lei que foi quebrada lá no passado, que foi remodelada, reescrita, ela está sendo reescrita a cada dia também na nossa vida, para que nós possamos ter esse entendimento, que nós precisamos amar o nosso semelhante, amar o nosso próximo, amar a nossa família, amar os nossos irmãos da igreja, mas nós precisamos também amar os desamparados, os desabrigados, as pessoas que passam na rua pedindo, aquelas pessoas que estão no sinaleiro pedindo, que às vezes a gente até fecha o vidro para não ter que falar com ele, né? Então a gente tem que ter muito cuidado, porque Deus falou que amava eles, mas ele amava essas pessoas também. Exatamente. Na terça-feira, a pergunta 5 diz assim: como essa passagem resume o que o Senhor disse ao antigo Israel sobre como deveria tratar os oprimidos? Como Jesus ali no bom samaritano, né? Usando de bondade, usando de dignidade, porque Jesus perguntou para o sacerdote, para o levita, quando ele foi interrogado, ele contou a história do sacerdote e do levita, e Jesus perguntou para aquele povo ali: quem é o meu próximo? E eles, na parábola, eles não quiseram nem citar o nome samaritano, e eles disseram aquele que usou de bondade, né? Porque havia um sanduíche ali no Israel. Nós tínhamos a Galileia, a Judéia, no meio ficava Samaria. E para ir ou da Galileia para a Judéia ou da Judéia para a Galileia, tinha que passar por Samaria. Mas eles davam uma volta terrível, porque não se davam com os samaritanos, que eram seus meio-irmãos. Os samaritanos eram israelitas que se miscigenaram com outras raças aí, né? Mas Deus diz sempre: use de bondade e de misericórdia, porque é isso que o Senhor requer da gente, né? Inclusive Miqueias capítulo 6, a gente pulando aí para quarta-feira, julgue com justiça. Vamos ver lá? Quarta-feira, Jonas, o que a gente pode tirar daqui? Aqui, como que é essa justiça? O que é justiça? Quando as pessoas tinham uma causa para ser julgada, eles iam até os juízes. E quando eu estava meditando aqui em casa, eu fiquei pensando assim: como que eram os juízes daquela época? Aonde era a faculdade deles? Como é que eles estudavam? Quais eram os livros que eles tinham de lei? Qual que era a informação que eles tinham? Com certeza era muito diferente de hoje. Hoje uma pessoa para
para ser juiz, ele vai para a faculdade, ele se forma, ele estuda, ele lê muito, para que ele possa ter entendimento de causas e cláusulas, para que eles possam então aplicar a lei nas pessoas que vêm até eles. Mas nessa época aqui, os juízes ficavam lá na porta da entrada da cidade, e as pessoas iam até eles ali para poder ser julgado. Você lembra muito bem lá como que eram as causas lá que Moisés estava enfrentando lá quando ele estava com o povo ia até ele, e ali ele tinha que discutir assuntos muito, muito irrelevantes para ser tratado diretamente com o líder daquele povo. E aí foi aonde que ele dividiu então essas tarefas, aonde essas causas menores eram julgadas por outros, e somente as mais importantes chegavam até ele. Mas aqui, nós temos aqui a lei. Qual é o tema central? Eu coloquei aqui que o tema central é fazer justiça a todos, porque todos que iam até eles precisavam ser julgados, e eles tinham que fazer justiça a todos. Então, cada um desses textos aqui de Deuteronômio, ouvia causas entre vosso irmão e julgai, justamente o 16, entre homens, né, o 16, e o seu 19, irmão. Não aceitar suborno, o sábio fica cego quando Exatamente. aceita suborno. Então aqui nessa época já falava sobre suborno, e hoje é uma coisa que está aí na mídia, está tão comum, que as pessoas subornam o outro para ter vantagem de qualquer situação. Então, lá em Deuteronômio, Moisés já escreveu a respeito dessa situação aqui, que eles não deveriam aceitar. Então, qual que era o entendimento aqui? Que as pessoas que tinham mais sempre levavam vantagem sobre aqueles que tinham menos. Então, a causa da viúva e do órfão era as mais penalizadas. Exatamente. Porque eles não tinham força nenhuma. Hoje, nesse contexto da nossa época, a viúva e o órfão, ele tem um outro entendimento. Mas lá, nessa época aqui, eram pessoas totalmente dependentes do seu próximo, porque ele não tinha condições de sobreviver sozinho, nem o órfão e nem a viúva. Exatamente. Miqueias capítulo 6, verso 8 diz assim: Ele te declarou, ó homem, o que é bom e o que o Senhor pede de ti, senão que pratiques a justiça, ames a benignidade e andes humildemente para com o teu Deus. É isso que Deus espera de todos nós. Humildade, porque maior que nós é Deus. Por isso que o judeu usa aquele quepá. O quepá significa que existe alguém acima dele. Ele não é o Todo-Poderoso. Há um Deus Todo-Poderoso acima dele. Mas um fato interessante é justiça para com órfãos e viúvas para com os pobres. As pessoas, quando iam julgar, geralmente olhava o que o indivíduo tinha condição social e beneficiava. E Deus diz assim: olha, no juízo, não beneficie o rico porque é rico, nem o pobre porque é um coitado. Você faça justiça. Aquele que deve ser justificado, seja. Porém, aqui na quinta-feira vai adiantar mais um pouquinho aqui, Jonas. O julgar com justiça aqui. Quinta-feira, a pergunta 7 diz assim: que princípios importantes são expressos sobre como devemos tratar os que estão sob nosso domínio? Aqui, tratar todos com dignidade. O que é dignidade? A pessoa deve ser respeitada dentro da sua condição, e ele deve ser entendido da forma com que ele se expressa também. Porque quando a pessoa vai falar com a autoridade, ele já vai meio temeroso, principalmente aqui na terra mesmo, porque ele sabe que nem sempre ele está sendo julgado com justiça ou dentro daquilo que a lei pede. Deus pediu que todos deveriam ser julgados de igual modo, ou seja, de uma forma imparcial, da mesma maneira que um fosse julgado, do outro também. Então todos devem ser tratados com dignidade, da forma que ele merece ser tratado. Porque Deus coloca aqui, ó, para você, como é que um ser santo pode tratar o outro de uma forma indiferente? Se nós queremos ser santo, como Deus, como Jesus pede, ser santo como eu sou santo, nós devemos tratar todos com dignidade, da forma com que Jesus tratava as pessoas. Então vamos para um exemplo na vida prática, né? Você tem um carro e está vendendo seu carro, o motor está batendo, está queimando óleo, precisa fazer retífica. Aí o camarada vai no mecânico e diz assim: põe um calço no motor, faz uma gambiarra aí só para eu passar para frente.
Aí vai vender, às vezes vende, seja, não importa para quem seja, mas até para um irmão, um parente, e assim, ó, o carro tá bom. 3 meses a pessoa rodou e o carro pifou. Isso não foi justo que a pessoa fez. Você é o empresário, você tem uma empresa, você é patrão, e você paga um salário X, uma diária aí, digamos, de R$80 para uma pessoa. Aí chega um outro e diz assim, rapaz, eu estou precisado, eu faço qualquer coisa por qualquer dinheiro, eu só preciso de comida. Você diz, bom, eu posso te dar R$30, se você quiser, porque eu não preciso, mas se você quiser, aí faz a pessoa trabalhar para você, ao invés dos 80, por 30. Jesus, quando ele contou uma parábola do trabalhador da última hora, ele chamou um, chamou outro, disse assim, ó, te pago 1 denário. E faltava 2 horas para acabar o dia, ele chamou outro camarada e disse assim, eu te pago 1 denário. Faltava 1 hora, te pago 1 denário. Quando ele foi fazer o acerto de conta com todo mundo, o outro disse, mas não é justo. E ele disse assim, eu não combinei esse valor contigo, então eu faço o que eu quiser com o meu dinheiro. Pode ir embora, já te paguei. E para aquele que só trabalhou 1 hora, Jesus foi justo, íntegro, porque existe na justiça, eu estava conversando com a Denise, que é advogada, uma coisa chamada de jurisprudência. O que é jurisprudência? O juiz vai além, a pessoa não tem como julgar essa causa dessa maneira. Então há uma jurisprudência, é aberta uma lacuna para que justiça seja feita. A verdadeira justiça é você ir além, é você andar a 2ª milha. Jesus disse assim, se alguém te obrigar a andar 1 milha, anda 2 com ele. Por quê? Porque você está mostrando para a pessoa, havia a lei romana ali, que como a Roma, ela dominava a Judéia, todo judeu, quando visse o romano estivesse carregando uma carga, ele, ei judeu, carrega isso aqui para mim 1 milha. Aí ele tinha a obrigação de carregar. E aí eles ficavam irados com o reinado, com o domínio romano ali, e eles queriam um Messias que viesse subjugar e acabar com aquilo tudo. E Jesus falou, quer acabar com isso? Ele falou, quero. Então quando ele te obrigar a andar 1 milha, ande 2. Como assim? Porque ele vai ver que você não está fazendo aquilo por obrigação, agora por amor. Andou, até aqui, não, eu vou levar até ali para você. E a pessoa se constrange com isso, né? Entende o que é justiça reta. Esses dias atrás eu estava lendo uma matéria e tinha justamente uma ideia, vamos dizer assim, parecida com essa colocação da 2ª milha. Que o escravo estava sendo leiloado, estava sendo vendido, e um cidadão foi lá e pagou caro por aquele escravo. E ele, o escravo bravo, e estava indo para a casa daquele senhor e falou assim, olha, você me pagou caro, mas eu não vou trabalhar para você. Aí quando ele chegou na fazenda daquele senhor, ele foi lá e pegou uma carta, escreveu tal, e deu a liberdade para ele. Falou, eu te comprei para te dar a liberdade, que eu queria que você fosse um homem livre. E ele falou assim, não, mas agora eu quero trabalhar para você, né? Foi um presidente dos Estados Unidos. Agora eu quero trabalhar por gratidão, né? Então nós vemos assim, ele foi... A 2ª milha dele foi muito além daquilo que aquele senhor estava esperando. E nós vemos aqui que nós não podemos fazer acepção de pessoas, mas precisamos tratar a todos com dignidade, atender os necessitados. Se fizermos acepção de pessoas, nós estamos transgredindo a lei. Então nós temos que ter muito cuidado. Não é simplesmente deixar de atender ou ignorar as pessoas. Lembre-se, podemos estar transgredindo a lei quando agimos assim dessa forma. Muito bem. Então, a religião pura diante de Deus é aquela que age com justiça, não importa quem seja, né? Se for meu parente, não, isso aqui eu vou tratar bem porque é meu parente. Não, aquele ali é um coitado, eu vou tratar como eu acho que ele deve ser tratado, né? Justiça é ir além, eu coloquei aqui, como diz Deuteronômio 24, do 10 ao 15 ali. E, finalizando, novamente vemos a preocupação do Senhor com a dignidade humana. Deus, nós somos cristãos, fomos chamados no livro de Atos pela primeira vez de cristãos. A palavra cristão significa pequenos cristos. O que Deus quer ver e quer que as pessoas vejam em nós? Um tipo de Cristo. Na parábola do bom samaritano, o bom samaritano é Jesus, não é o que apareceu ali. Ele é o bom samaritano. Ellen White diz no livro Parábolas de Jesus que quando Jesus estava contando aquela parábola, foi uma parábola real, verdadeira, havia acabado de acontecer. Jesus começou a contar, inclusive o levita e o sacerdote que fizeram a desfeita com aquele homem que estava caído, estavam ali ouvindo Jesus contar a parábola da vida deles. Jesus quis dar uma lição de moral para eles e que eternizou-se até os dias de hoje, né? Eu quero só ler aqui um texto que diz assim, nós podemos observar o sábado, entender a verdade sobre a morte, o inferno, a marca da besta e assim por diante. Isso é bom, mas de que serve tudo isso
se tratarmos os outros de maneira desagradável, oprimindo os fracos, e não fizermos justiça quando julgarmos uma situação. Então, nada disso vai nos adiantar. Se nós tivermos conhecer todos os mistérios, conhecer todas as causas, mas se agirmos de forma indiferente, não vai adiantar nada para nós, porque nós estaremos transgredindo a lei, e transgressão da lei é contra a vontade de Deus e pode estar fora do céu aqueles que agem dessa maneira. Atos 13 diz o seguinte, e também lá em Salmos: achei em Davi, Samuel é dito para o profeta ali, um homem segundo o coração de Deus. Por quê? Uma situação, Davi tinha se tornado rei a muito custo, porque o primeiro rei, o rei Saul, tentava matá-lo em diversas circunstâncias. Jonatas, o filho de Saul, que era amigo de Davi, o amava de todo o coração, aquele amor fraternal, ele disse assim: olha, vamos fazer uma aliança, eu sei que você vai ser rei, quando for rei, use de misericórdia para com a minha casa. E Davi fez aquela aliança, mataram um animal, passaram por cima do animal, dizendo assim: olha, aquele que quebrar essa aliança, o que aconteceu com o animal vai acontecer com ele. Aliança feita. A gente conhece que Jonatas, ele morreu, o seu pai morreu, mas passado o tempo, depois que Davi havia vencido todas as batalhas, aconteceu um fato incrível. Davi disse assim: olha, existe alguém, segundo Samuel diz isso, existe alguém ainda da casa de Saul, para quem eu possa usar da bondade de Deus para com ele? E aí aparece Mefibosete, né? E o nome de Mefibosete, profeticamente falando, é um nome terrível. Porém, onde que estava Mefibosete? Em Lodebar, ou seja, na favela, na terra do esquecimento. E ele disse assim: agora vem, você vai sentar na cadeira do rei, na mesa do rei, você vai comer a comida do rei, vai vestir as roupas do rei, para sempre. O que Davi fez com Mefibosete é o que Deus quer fazer conosco, para a gente sentar na mesa do rei, na casa do rei, as vestes celestiais, e para sempre habitar com ele ali, né, Jonas? Amém. Amém. Que Deus abençoe a você. Deus seja louvado. A você de casa, e que a misericórdia dele possa ser o motivo de você se manter firme até aquele dia, porque ele virá. Crendo você ou não, estando você ou não preparado, Jesus voltará. Espero que todos nós que estamos vendo essa película possamos estar prontos e podermos dizer: esse é o nosso Deus a quem nós tanto aguardávamos, na sua salvação exultaremos e nos alegraremos. Que Deus abençoe a todos vocês. Amém.